Olá, boa tarde. Mais uma vez, eu estou aqui para ajudar com determinados conceitos de GD para vos ajudar. Portanto, o que é que eu hoje pretendo fazer neste vídeo? Eu pretendo falar sobre projeções, porque o que eu noto é que há alunos que confundem projeções com reta, etc. Vamos lá ver. A reta é uma coisa que está no espaço que depois se projeta no plano horizontal projeção e no plano frontal projeção. Há projeções da reta. Ora, a reta, vamos supor que ela se chama R. Isto é a reta R. Quando ela se projeta no plano horizontal projeção, nós escrevemos R1. Quando ela se projeta no plano frontal projeção, nós escrevemos R2. Isso são as suas projeções. Aliás, os pontos também têm projeções. O ponto é o ponto A, o ponto B ou o que seja. Quando ele se projeta no plano horizontal, temos A1. Quando ele se projeta no plano frontal, nós temos A2. E depois, se usarmos a terceira projeção, ou seja, um plano de perfil de projeção, nós vamos ter o A3. Para quem ainda não sabe, não se preocupem que essa matéria depois vai aparecer e é bastante simples. Ora, se ler o enunciado e se, por acaso, em vez de me darem 2 pontos com as suas projeções, reparem, pontos com as projeções, e me disserem que eu com isto tenho que fazer uma reta, ou seja, que eles definem uma reta, eu só tenho a preocupação de unir as projeções do mesmo nome dos 2 pontos e com isso encontrei as projeções da reta. E vamos supor que ela é A e aqui tem que ser A2 quando eu uni A2 com B2 ponto e aqui é A1 quando eu uni A1 com B1 ponto. Reparem que eu fiz de propósito para colocar um ponto do primeiro diedro e outro do segundo. Está bem? Que é para vocês perceberem que não tem que ser sempre pontos do primeiro diedro. Ora, muitas das vezes acontece que a reta não nos dão 2 pontos, mas dão-nos algumas indicações. Nomeadamente, podem nos dizer assim: representa uma reta horizontal que passa pelo ponto, até nem vou pôr a abscissa, ponto P, desculpem, P, e o P vai ter, não vou pôr a abscissa, portanto já sabem que quando não houver três coordenadas é porque eu não tenho abscissa. 3, 2, e a reta faz um ângulo de 60 graus abertura para a direita com... Ora, se ela é horizontal, o ângulo vai aparecer aqui em baixo. Aqui em cima está o plano frontal, então com o plano frontal de projeção. Eu vou aqui e vou fazer P. 2, 3. P2, P1. São as duas projeções do mesmo ponto P. Isto no espaço, o eixo X, temos aqui o plano horizontal e ali o plano frontal. Está bem? E o ponto P estava aqui e projetou-se aqui e projetou-se ali. Ok. Agora, se me dizem que a reta é horizontal, isto é uma reta, há uma coisa que eu sei. Não vale a pena estar a pensar muito, porque uma reta horizontal tem que estar com a sua projeção frontal paralela ao eixo X. E depois, os 60 graus de abertura para a direita têm que passar por aqui e aparecer abaixo do eixo X. Ora, se eu quero assim, abertura para a direita, eu vou procurar 60 deste lado e vou unir o pontinho que ali fiz com isto assim. E tenho aqui H1. Fiz a minha reta horizontal em que aqui tenho 60 graus, abertura para a direita. Super fácil. Atenção que a reta horizontal que eu fiz, o ponto P, era do primeiro diedro, logo tinha afastamento e cota positivos. Mas vamos supor que eu queria fazer a mesma reta com as mesmas características em que R era 3, menos 3, menos 3, 4. E eu vou fazer a mesma reta horizontal
e faz 60 graus de abertura para a direita com o plano frontal de projeção. Vou fazer o eixo X. Pelo facto de R ter menos 3, 4, ele é do segundo diedro. Ou seja, aqui está R1, aqui está R2. Por ser uma reta horizontal, lá está, em R2 passa a projeção 2 da reta, que é paralela ao eixo X, sempre, obrigatório. E aqui tem que passar a projeção horizontal da reta, que vai fazer 60 graus de abertura para a direita. E onde é que os 60 graus têm que aparecer? Abaixo do eixo X. Então, eu vou aqui e marco aqui 60 graus. E agora reparem, quando eu unir a R1, eu tenho H1 com 60 graus de abertura para a direita. Porque a projeção 1, o ângulo mete-se abaixo do eixo X. Se fosse a projeção 2, o ângulo mete-se acima do eixo X. Ora, da mesma maneira, pode acontecer nos darem um ponto e quererem que façamos, por exemplo, uma reta oblíqua. Eu vou fazer aqui um ponto do primeiro diedro só para ajudar. Portanto, vou fazer um ponto que é do beta 1,3. Ou seja, o ponto A é do beta 1,3. Tem afastamento e cota igual. E agora dizem-me assim, a projeção frontal da reta A faz 45 graus abertura para a esquerda. A frontal, portanto, por isso é que eu pus aqui o aristo, faz 45 à esquerda, ou seja, acima do eixo X. Então eu meço 45 deste lado. Faço assim, não deixo a folha mexer e faço isto. Reta A. Projeção 2. Projeção frontal. Depois dizem-me a projeção horizontal faz 30 graus de abertura para a direita. Ou seja, o que é que passa aqui? Faça assim, 30 graus aqui. Então eu vou buscar 30 graus deste lado. Porque se eu for buscar 30 graus deste, vai ficar com abertura para a esquerda e eu quero para a direita. Então agora eu uno A1, que é a projeção horizontal de A, com os tais 30 graus que eu marquei ali. E eu tenho aqui 30 graus, abertura para a direita, e tenho aqui a projeção 1 da reta que me foi pedida. Portanto, aqui reparem, projeção 2, que é a projeção frontal, o ângulo mede-se acima do eixo X. Para quê? Para ser à direita ou à esquerda, está bem? Porque aqui, reparem que este ângulo é igual àquele. Só que aqui é que eu tenho abertura para a esquerda, acima do eixo X. Projeção horizontal, tem que fazer o ângulo abaixo do eixo X. Ok. Agora, outra situação que pode acontecer. Podem nos dar a reta e darem-nos, por exemplo, dizem-nos assim, a reta A contém o ponto P. Eu vou outra vez fazer aqui assim um ponto sem abscissa, está bem? Sem abscissa. A projeção frontal, ou seja, A2 faz um ângulo de 45 graus, abertura para a direita. Eu vou parar e vou agora começar o exercício, só para vocês verem uma coisa interessante. Eu vou aqui, vou fazer assim, ou seja, 2, 5, 2, meu Deus, 5, praticamente não cabia, mas dá para ver. E agora eu quero que a projeção frontal faça 45 graus de abertura para a direita, ou seja, acima do eixo X. Marco 45 deste lado, porque assim quando eu unir eu vou ter o ângulo abertura para a direita. Não tem nada que saber. Vou ter aqui um problema de falta de espaço, mas ok, isto é a projeção 2. Agora imaginem que me dizem assim, e o seu traço horizontal, quem é o traço horizontal de uma reta? É o ponto H. Tem 2 centímetros de afastamento. Ora, eu com isto já consigo fazer a minha reta. Com o ponto, o ângulo que faz a projeção frontal e uma característica do traço horizontal.
Porquê é que me basta ter 2 cm de afastamento para o traço horizontal? Porque eu sei que o traço horizontal tem 0 de cota. Assim como o traço frontal tem 0 de afastamento. Ok? Então, é este que me interessa para este exercício. Onde é que ele está? Este ponto H com 0 de cota. Está aqui. H2. Então, agora ponho 2 cm de afastamento para o ponto H. E agora basta-me unir. E tenho a reta projeção 1. Supondo que me diziam assim, isto é outra hipótese, davam-me um ponto, agora não vou escrever o enunciado, vou dizê-lo, tomem atenção, davam-me um ponto, R, estou a fazer com pontos do primeiro diante só para ser mais fácil. Aqui teria, vamos supor, a abscissa 0, e diziam-me assim, R e o traço frontal da reta, ok? E diziam-me assim, o traço frontal da reta tem menos 3 da abscissa. Está aqui. Aqui vai estar o traço frontal da reta. Mas atenção, traço frontal é quando eu tenho 0 de afastamento. Então aqui vai ser F1. Ok? E dizem-me assim, F tem menos 3 da abscissa. E dizem-me depois as projeções da reta A são paralelas entre si. Isto quer dizer o quê? Ela chama-se A. Quer dizer que A1 tem que ficar paralelo a A2. Isto não são duas retas paralelas. Isto são as duas projeções da mesma reta A que ficam paralelas. Então, eu com isto já consigo fazer o meu exercício. Porque reparem, isto eu sei que o traço frontal no eixo X tem que estar sempre F1. Eu não sei a cota de F. No entanto, é assim. R pertence à reta. F também pertence. Então, eu vou fazer aqui a reta A, projeção 1. Ou seja, projeção horizontal da reta A. E se as projeções da reta são paralelas entre si, é só fazer assim. E aqui está A2. Está feita a reta A com um enunciado super básico, que foi dar um ponto R e dizerem a localização, ou seja, a abscissa do seu traço frontal. Se dissessem a abscissa do seu traço horizontal, vamos supor, está aqui, não é? Eu unia H2, porque aqui era H2, com R2 e depois fazia paralela aqui em baixo, caso me pedissem uma reta que tivesse as projeções paralelas entre si. Portanto, aqui mais uma dica de interpretação de alguns enunciados que por vezes parecem muito complexos de terem tão pouca informação, no entanto tem a ver com dedução que nós temos que fazer. Essa dedução, insisto, só vai acontecer quando eu trabalhar muito. Faço muitos exercícios e aos poucos algumas coisas vão começar a repetir-se e eu vou ter mais facilidade em fazer essas coisas exatamente por causa disso. Espero que este vídeo vos seja útil. Vão dizendo qualquer coisa nos comentários, por favor, e sigam o canal e até à próxima.